Em novembro de 2024, Elon Musk fez um anúncio que ninguém esperava. Não era sobre carros elétricos, era sobre um motor. Um motor que muda tudo. Um motor que Tesla desenvolveu em segredo durante anos. Um motor que combina combustão com eletricidade de uma forma que ninguém tinha conseguido fazer antes. E quando a indústria automotiva soube, entrou em pânico total. O motor secreto. O que Elon estava construindo enquanto ninguém olhava. Por mais de 5 anos, Tesla manteve um laboratório secreto. Não em Palo Alto. Não em Austin, Texas. Estava em Nevada. No deserto. Longe dos olhos do público. Longe dos analistas de mercado. Longe da concorrência. E o que estava sendo construído ali mudaria tudo. Documentos vazados de funcionários que deixaram a empresa revelam que Elon Musk tinha uma obsessão. Ele queria resolver o problema que ninguém conseguia resolver. O maior problema dos carros elétricos não é a velocidade. Não é o design. É a autonomia. É a bateria. Carros elétricos convencionais conseguem rodar entre 300 e 400 km com uma carga completa. Para a maioria das pessoas, isso é suficiente. Mas para quem dirige longas distâncias, para quem trabalha com logística, para quem vive em regiões onde os postos de recarga são raros, os carros elétricos são impraticáveis. Mas existe um problema maior ainda. A produção de baterias destrói o meio ambiente. Mineração de lítio. Mineração de cobalto. Processos químicos pesados. Desperdício massivo de água. Poluição de solos. A ironia é que carros elétricos deveriam ser ecológicos, mas a forma como as baterias são produzidas é tudo menos ecológica. Ambientalistas inteligentes perceberam isso há anos, mas ninguém queria falar sobre isso publicamente. Elon viu o problema diferente. Ele não queria eliminar a bateria. Queria reduzi-la drasticamente. E para fazer isso, precisava de um motor novo. Um motor que fosse eficiente demais. Um motor que gerasse sua própria energia. Um motor que funcionasse com combustíveis tradicionais, mas com uma eficiência tão absurda que praticamente não poluiria. E então, em 2019, Tesla abriu esse laboratório secreto. Contratou engenheiros que ninguém conhecia. Pessoas que vinham de programas militares secretos. Pessoas que tinham expertise em física de plasmas. Pessoas que entendiam de termodinâmica avançada. E fechou a porta. Ninguém sabia o que estava acontecendo lá dentro. Mas sinais começaram a aparecer. Em 2021, Tesla patenteou uma série de tecnologias estranhas. Sistemas de combustão rotativos. Câmaras de pressão de geometria impossível. Eletrodos de plasma. Nenhuma dessas patentes fazia sentido isoladamente. Mas juntas formavam um quebra-cabeça. Analistas de tecnologia começaram a investigar. O que descobriram foi perturbador. Tesla não estava apenas melhorando motores convencionais. Estava reimaginando o conceito de combustão interna completamente. Um pesquisador independente que analisou as patentes descreveu como revolucionário. Um salto. Uma mudança de paradigma. E então, em 2023, começaram a aparecer testes. Protótipos foram avistados em estradas remotas de Nevada. Veículos blindados. Sempre em segredo. Sempre à noite. Sempre com segurança máxima. Fotografias vazadas mostravam algo diferente. Não parecia um carro Tesla tradicional. Parecia algo híbrido. Literalmente híbrido. Mas isso não é a parte mais estranha. Em meados de 2024, Elon Musk começou a fazer comentários criptografados em redes sociais. Tweets que pareciam aleatórios. Mas se você os juntasse, se você analisasse a sequência, começava a fazer sentido. Ele estava dando pistas, propositalmente, como se quisesse que a indústria soubesse que algo vinha chegando, como um aviso, um desafio. E então, em novembro, ele fez o anúncio. Não foi uma coletiva de imprensa tradicional. Foi durante a apresentação trimestral de resultados da Tesla. Elon simplesmente mencionou, de passagem, que Tesla tinha conseguido desenvolver um sistema propulsor híbrido que tinha uma eficiência de 87%. Para contexto, motores convencionais têm eficiência de 20 a 30%. Motores elétricos chegam a 85%. Mas 87%, usando combustível tradicional, era impossível.
E, no entanto, estava ali. O mercado começou a entender o que isso significava. A tecnologia híbrida impossível. Como funciona na verdade? Explicar essa tecnologia é complexo. Mas vou tentar simplificar. Imagine um motor tradicional. Tem cilindros, tem pistões, tem combustão, queima gasolina, cria explosões controladas que movem o carro. É tecnologia que tem mais de 100 anos. É antiquada. E tem um problema fundamental. A maioria da energia criada pela combustão se transforma em calor. Calor que sai pelo escapamento. Calor que aquece o motor. Apenas uma pequena fração se converte em movimento. É desperdício massivo. O que Tesla fez foi capturar esse calor, redirecionar ele, transformar ele em eletricidade. Eletricidade que alimenta um motor elétrico. Um motor elétrico que tem eficiência absurda. Então, basicamente, você tem um motor que queima combustível normalmente, mas que captura a energia que seria desperdiçada e a converte em potência adicional. Mas espera, tem mais. O sistema de Tesla usa câmaras de combustão com geometria especial. Não é o típico cilindro redondo. São câmaras que foram desenhadas usando inteligência artificial. Formas que maximizam a compressão, que direcionam as ondas de choque de forma específica, que criam um padrão de combustão mais eficiente. É engenharia de nível impossível. Cálculos que um humano não conseguiria fazer manualmente. E tem plasma envolvido também. Plasma é um estado da matéria. Tipo de plasma especial que é criado durante a combustão. Tesla conseguiu aprender a controlar esse plasma. Usá-lo para amplificar a explosão controlada. Aumentar a energia liberada. Tudo dentro de camadas de isolamento que protegem o motor. O resultado é um motor que não polui praticamente nada. Porque a combustão é tão eficiente que queima praticamente todo o combustível. Sem resíduos. Sem emissões tóxicas. Apenas um pouco de CO2 e água. E você consegue rodar milhares de quilômetros com um tanque de gasolina. Autonomia de mais de 2.000 quilômetros. Sem recargar bateria, sem parar em postos de recarga. Mas existe um detalhe escondido que poucos perceberam. O motor é tão compacto que cabe no espaço onde uma bateria tradicional iria. Basicamente, Tesla oferece um carro com esse motor, uma bateria pequena para aceleração rápida, e você tem um veículo que é rápido, eficiente e tem autonomia extrema. O melhor dos dois mundos. Carro elétrico quando você quer velocidade. Carro movido a combustível quando você quer autonomia. Tudo em um pacote que é menor do que os carros elétricos tradicionais. E o preço? Aqui está onde fica realmente interessante. Tesla anunciou que esse carro vai custar menos do que um carro elétrico tradicional. Por quê? Porque usa menos bateria, menos célula cara, menos mineração destrutiva. O motor híbrido em si é complexo, mas depois de ser produzido em massa, fica barato. E os custos operacionais são ridiculamente baixos. Você enche o tanque por alguns dólares, roda 2.000 quilômetros, faz contas. Pesquisadores independentes começaram a validar os números apresentados por Tesla e descobriram algo chocante. Os números são legítimos. Não são marketing exagerado. Parecem reais. Baseados em testes reais. M-Data Real. Em prototipagens que funcionaram. E é aqui que tudo muda. Se essa tecnologia funciona como Tesla está dizendo, então carros elétricos puros se tornaram obsoletos da noite para o dia. BYD, que é a maior fabricante de carros elétricos do mundo, de repente tem um portfólio inteiro que não serve mais para nada. Volkswagen, que investiu bilhões em transição para elétrico, tem infraestrutura cara que não é mais necessária. Toyota, que foi cautelosa em relação aos elétricos, de repente está em posição de vantagem porque tem expertise e motores tradicionais. Mas existe mais um detalhe que ninguém esperava. O motor híbrido de Tesla usa uma patente que cobre especificamente a geometria das câmaras de combustão. A forma como o plasma é controlado. A maneira como a energia térmica é capturada. Basicamente, Tesla patenteou a solução. Outras empresas não podem copiar. Não facilmente. Teriam que desenvolver algo completamente diferente. Ou pagar royalties massivos para Tesla. E Elon Musk fez questão de deixar isso claro.
Em uma coletiva de imprensa, ele basicamente disse que Tesla pode licenciar a tecnologia para outras fabricantes, mas por um preço. Um preço muito, muito alto. Isso significa que Tesla acaba de monopolizar a próxima geração de veículos. Não é exagero. É a realidade. A reação da indústria. Por que BYD, Toyota e Volkswagen entraram em colapso? O anúncio de Tesla foi feito em uma terça-feira. Na quarta-feira, o mercado de ações entrou em caos. Não foi um caos normal. Foi um caos direcionado. Especificou. As ações de fabricantes de carros elétricos começaram a cair. BYD perdeu 23% do seu valor em 2 dias. Volkswagen caiu 18%. Lucid Motors debut 35%. Rivian caiu 40%. Foram bilhões evaporando. Literalmente, investidores entraram em pânico, porque perceberam algo que a maioria das pessoas ainda não tinha percebido. A indústria de carros elétricos tinha um problema fundamental, e Tesla tinha acabado de resolver ele. Os executivos das grandes montadoras entraram em reuniões emergenciais. Documentos vazados mostram conversas frantic. Volkswagen discutindo demitir milhares de funcionários que estavam trabalhando em projetos de bateria. BMW analisando se deveria continuar com seu plano de transição para elétrico puro. Hyundai reconsiderando suas estratégias de mercado. Mas a reação mais interessante veio de BYD. BYD é uma empresa chinesa gigante. Tem mais de 1 milhão de funcionários. Fabrica mais carros elétricos do que qualquer outra empresa do mundo. Sua participação no mercado é imensa. E de repente, sua vantagem competitiva desapareceu. Pior ainda, Tesla tem suporte do governo americano. Subsídios, incentivos fiscais, enquanto BYD tem que lidar com tensões geopolíticas, com sanções potenciais, com restrições comerciais. Um analista de mercado chinês, falando anonimamente, descreveu a situação como devastadora. BYD não tem tempo para desenvolver uma tecnologia comparável. Não tem as mesmas capacidades em engenharia avançada que Tesla. Não tem Elon Musk, que é basicamente um gênio em reimaginar indústrias. VY desta pressa. Seus bilhões em investimento em carros elétricos puros agora parecem um erro colossal. Mas existe mais. Volkswagen tinha um plano ambicioso. Transformar a empresa inteira para carros elétricos. Fechar fábricas de motores tradicionais. Demitir trabalhadores especializados em combustão interna. Investir em novos trabalhadores para montar baterias. Tudo isso custava dezenas de bilhões de dólares. E agora percebem que talvez a combustão interna não esteja morta. Talvez esteja apenas evoluindo. E eles tinham expertise em combustão. Tinham fábricas. Tinham supply chains. Tinham tudo o que precisavam. Mas jogaram fora enquanto perseguiam uma solução que Tesla acabou de tornar irrelevante. E é aqui que tudo muda. Volkswagen começou negociações secretas com Tesla. Documentos vazados mostram que estão tentando conseguir licença para usar a tecnologia do motor híbrido de Tesla. Mas o preço que Tesla está pedindo é astronômico. Royalties de 15% por veículo. Mais custos de licença iniciais. Mais restrições sobre design e marketing. Basicamente, Tesla quer lucrar 2 vezes. Uma vez da venda de seus próprios carros. Outra vez licenciando a tecnologia para competidores. Toyota entrou em contato também. Toyota é interessante porque sempre foi skeptical sobre carros elétricos puros. Investiram em híbridos normais. Em células de combustível. Em tecnologia de múltiplas rotas. E agora, de repente, seu ceticismo parece estar correto. Um porta-voz de Toyota, falando discretamente, admitiu que estão discutindo parceria com Tesla. Não para comprar a tecnologia, mas para desenvolver algo próprio baseado nos mesmos princípios. Mas isso vai levar anos. Enquanto isso, Tesla vai dominar o mercado. A questão que ninguém está fazendo é óbvia. Como Elon Musk conseguiu fazer isso? Como conseguiu desenvolver uma tecnologia que toda a indústria não conseguiu? A resposta está no pensamento lateral. Tesla não tentou melhorar carros elétricos. Tentou reinventar o motor. E fez isso com pessoas vindas de indústrias completamente diferentes. Físicos de plasma. Engenheiros aeroespaciais.
cientistas de materiais, gente que não tinha viés pela forma tradicional de fazer as coisas. Pouca gente percebeu que durante todos esses anos, enquanto as fabricantes tradicionais estavam discutindo qual era a melhor bateria, qual era o melhor design de elétrico, Tesla estava fazendo algo completamente diferente. Estava atacando o problema de um ângulo que ninguém tinha pensado. E agora, todas as fabricantes estão correndo para tentar acompanhar. Mas estão todas atrás. Muito atrás. Tesla tem proteção de patentes. Tesla tem a tecnologia provada. Tesla tem Elon Musk. E Tesla tem tempo. Porque ninguém consegue copiar isso rapidamente. O mercado de carros elétricos, que em 2024 era uma indústria de 500 bilhões de dólares, acaba de ser virado de cabeça para baixo. O impacto nos mercados financeiros, bilhões desapareceram em horas. A queda começou na quarta-feira de manhã. Nos primeiros 30 minutos após a abertura do mercado americano, 87 bilhões de dólares foram perdidos no setor automotivo. Não é uma exageração. São números reais. Documentados. Bilhões. Literalmente evaporando porque investidores estavam saindo de posições em fabricantes de carros elétricos e entrando em Tesla. Tesla, por sua vez, subiu 34% em um dia. Seu valor de mercado aumentou 180 bilhões de dólares. Em um dia, Elon Musk, pessoalmente, ficou 60 bilhões de dólares mais rico. Não porque fez nada novo. Apenas porque o mercado percebeu que ele tinha desenvolvido algo revolucionário. Mas a história fica mais complexa quando você olha para os mercados globais. Na China, as ações de BYD caíram tão rápido que o governo chinês teve que intervir. Interrompeu as negociações por uma hora. Tentou estabilizar o mercado. Mas não conseguiu. Investidores chineses estavam vendendo desesperadamente. Porque sabiam que BYD tinha perdido sua vantagem competitiva. O futuro da empresa ficou incerto da noite para o dia. Na Europa, foi ainda pior. Volkswagen, BMW, Mercedes, Audi, Porsche, todas perderam valor significativo. O índice alemão DAX caiu 8% em um dia. 8%. Num mercado que geralmente se move em frações de 1%. Analistas começaram a questionar se as fábricas de baterias que estavam sendo construídas ainda fariam sentido. Mas existe um padrão aqui que é realmente interessante. Enquanto fabricantes de elétricos caíam, empresas de petróleo começaram a subir. Shell, ExxonMobil, Saudi Aramco. Seus valores aumentaram porque os investidores perceberam algo. Se carros híbridos super eficientes fossem dominar o mercado, haveria demanda contínua por gasolina. A morte da gasolina tinha sido postergada, talvez indefinidamente. Isso criou uma dinâmica estranha. Ambientalistas que apoiavam carros elétricos estavam deprimidos, porque tecnicamente a solução de Tesla ainda usa combustíveis fósseis, ainda queima gasolina, mas a eficiência é tão alta que a poluição é mínima. É um compromisso. E nem todos estão felizes com compromissos. Fundos de investimento em energia renovável também caíram, porque uma parte significativa desses fundos estava apoiada na premissa de que carros elétricos substituiriam completamente os tradicionais, que haveria demanda massiva por eletricidade limpa, que haveria incentivo governamental para construir mais painéis solares. Agora, tudo isso está em questão. E é aqui que tudo muda. Os governos começaram a responder. O governo americano, que tinha investido pesadamente em subsídios para carros elétricos, estava em posição estranha. A tecnologia de Tesla ainda é americana. Ainda merece subsídios? Tecnicamente sim. Mas há debate. Porque Tesla não está vendendo carros elétricos puros. Está vendendo híbridos de nova geração. A União Europeia começou a discutir se deveria rever suas regulamentações ambientais. Algumas regulamentações foram feitas especificamente para favorecer carros elétricos puros. Agora, uma tecnologia melhor existe. Mas não é puro elétrico. Mudanças regulatórias podem levar anos. Enquanto isso, fabricantes americanas ganham tempo. A China, vendo a situação se deteriorar para BYD, começou a exercer pressão diplomática. Alegava que Tesla estava usando tecnologia roubada, que o motor híbrido tinha sido desenvolvido a partir de pesquisa chinesa que Tesla tinha acesso. Não há evidência disso, mas a alegação
mudou o narrativo. De repente, não era mais apenas sobre tecnologia. Era sobre geopolítica, sobre quem controla a inovação. Sobre soberania tecnológica. Documentos vazados mostram que agências de inteligência de múltiplos países começaram a investigar como Tesla conseguiu fazer isso. Havia suspeita de que haviam recrutado engenheiros de programas militares, que haviam acessado pesquisa classificada, que a tecnologia era baseada em conhecimento que deveria ser segredo. Não há confirmação, mas a investigação começou. E aqui está a coisa mais interessante de tudo. Alguns analistas começaram a questionar se Elon Musk tinha intencionado isso o tempo todo. Se ele sabia que essa tecnologia destruiria a indústria de carros elétricos. E se fez de propósito. Por quê? Porque Tesla é uma empresa americana. E se a indústria de carros elétricos é dominada pela China através de BYD, então é melhor ter uma tecnologia que mude o jogo completamente. Geopoliticamente, Tesla ganhou. China perdeu. Europa entrou em caos. E Estados Unidos está em posição de vantagem. Coincidência? Talvez. Mas muitos analistas não acreditam em coincidências nesse nível. O mercado perdeu trilhões de dólares em valor em uma semana. Não porque algo ruim aconteceu. Porque algo bom demais aconteceu. E ninguém estava preparado para isso. As consequências globais. Como isso afeta a guerra dos EV? Antes do anúncio de Tesla, havia um consenso global. O futuro era elétrico. Carros elétricos puros. Baterias gigantes. Rede de recarga em todo lugar. Governos estavam construindo infraestrutura baseada nessa premissa. Bilhões sendo investidos. Fábricas sendo construídas. Trabalhadores sendo treinados. Tudo estava alinhado com essa visão. Agora, tudo está em questão. Países que tinham planejado eliminar totalmente a venda de carros com combustão interna estão reconsiderando. A Noruega, que é praticamente 100% carros elétricos, está tendo debates internos. Se a tecnologia híbrida de Tesla for superior, será que faz sentido continuar com apenas elétricos? A Suécia está tendo conversas similares. A Holanda também. Mas a maior consequência está na China. China investiu décadas em dominar a indústria de carros elétricos. BYD é um campeão nacional. Recebeu suporte governamental massivo. Tinha proteção de mercado. Tinha acesso a matérias-primas. Tinha tudo configurado para dominar globalmente. E de repente, Tesla mudou o jogo completamente. E BYD não consegue acompanhar facilmente. O governo chinês está em posição delicada. Pode tentar impedir que Tesla entre no mercado chinês. Mas isso é protecionismo óbvio. E entra em conflito com acordos comerciais. Pode tentar desenvolver sua própria tecnologia similar. Mas vai levar anos. Pode tentar comprar a tecnologia de Tesla. Mas Elon Musk provavelmente não vai vender para a China, especialmente considerando as tensões geopolíticas. A realidade é que China perdeu sua vantagem. E isso tem implicações massivas. Porque carros elétricos eram a aposta de China para o século XXI. Era o campo onde China estava ganhando da América. Onde China tinha tecnologia superior. Onde China estava construindo soft power global. Agora, esse campo está comprometido. Existem rumores de que o governo chinês está considerando alternativas. Investir em veículos autônomos. Investir em mobilidade urbana. Investir em outras tecnologias de transporte. Porque o mercado de carros tradicionais está sendo capturado por Tesla novamente. Mas existe mais um aspecto que poucos estão mencionando. O motor híbrido de Tesla é uma tecnologia americana. Desenvolvida em solo americano. Com expertise americana. E é protegida por patentes americanas. Isso significa que o controle dessa tecnologia está com Estados Unidos. Enquanto China tinha diversificado seus riscos com carros elétricos, agora está vendo que talvez o futuro ainda seja controlado por americanos. Geopoliticamente, isso é significativo. Tecnologia é poder. Quem controla a tecnologia que move o mundo controla o mundo. E agora, Tesla controla a tecnologia que vai mover o mundo. Não é hipérbole. É análise fria de poder político. Mas existe um detalhe escondido que poucos perceberam. Alguns países começaram a questionar se deveriam manter suas restrições a motores tradicionais. Porque se a solução de Tesla é híbrida, é eficiente,
e é limpa, então talvez as restrições fossem baseadas em uma premissa que não era mais verdadeira. Países que tinham planejado banir completamente carros com combustão interna estão tendo segundos pensamentos. Isso significa que as cadeias de suprimento tradicionais podem não desaparecer tão rápido quanto se pensava. Refineries de petróleo podem continuar operando. Trabalhadores em indústrias de combustão podem manter seus empregos. Infraestrutura de postos de gasolina pode permanecer relevante. E é aqui que tudo muda. Empresas de energia tradicional começaram a se reorganizar, não como inimigos da transição energética, mas como participantes dela, porque a solução de Tesla ainda usa seus produtos, gasolina, diesel, combustíveis tradicionais. Então, ao invés de morrer, elas podem evoluir, podem fornecer combustíveis mais limpos, podem investir em pesquisa para melhorar a eficiência ainda mais.